o artista, o ficcionista, o artista que lida com a fantasia, é aquele que manteve o olhar mágico da infância. Há momentos que você tem a sensação que é fácil de traduzir você própria. Eu escrevo o livro que quer ser escrito. Eu tenho com a literatura, eu acho que uma relação muito lúdica. Eu acredito no personagem que é uma composição de todos os rostos do mundo. Tem razão, há uma sabedoria na intuição, porque senão você ia sempre ia dar em nada, né? É muito lúdico para mim tudo isso, né? Os personagens falam muito comigo. A intuição é, vamos dizer, a ponta de lança do conhecimento. É o conhecimento que você não tinha na véspera e que a intuição atualiza o teu conhecimento. Para mim, aquilo acaba sendo verdadeiro. Eu convivo com aquelas personagens quase como se fossem reais, né? Tendo a coragem de assumir todos os defeitos humanos, toda a tragédia, o pináculo da tragédia, como os gregos o fizeram, não é isso? E você termina sabendo que a literatura é uma representação da suposta e perdida bondade humana. A obra de arte não tem fim. O livro também não tem fim, porque você, depois do ponto final, você pode continuar. Eu vou começar invertido. Eu vou começar perguntando para a Nélida como ela conheceu a Miriam. Ali é o seguinte, ó, a gente não decorou nada, a gente não planejou nada, a gente combinou de nem conversar antes de sentar aqui. Deixa eu te interromper, nós estávamos sentados ali, a Nélida e eu, dizendo assim, o que a gente vai falar, hein? Ela, não sei, o Afonso é que manda. Então, eu acho que vai ser legal, porque a gente vai falar do coração, tudo improvisado. E como nós somos duas ficcionistas, talvez tudo seja ficção. Ô, Nélida, conta pra gente como é que você conheceu a Lia. Só que eu acho que a ficção tende a ser real porque ela incrusta na memória, né? Você começa, incorpora a ficção à memória e você relata o que foi inventado como se tivesse sido um fato vivido. Portanto, é um fato vivido que nós vamos contar aqui. Eu conheci a Lia Luft, primeiro quer dizer que é uma amiga muito querida. Eu estou feliz de estar aqui, de poder celebrá-la. Porque a amizade tem uma história. Eu sempre penso que a amizade que não tem um relato, não tem uma história, é uma amizade que capenga, que é precária, que necessita de palavras para definir os sentimentos humanos. Então, essa amizade nossa, às vezes é uma amizade lírica, às vezes é serena, às vezes tem uma certa turbulência, ela desata a escrever não sei quantos e-mails, não sei quantas cartas, e me leva e faz com que eu me torne uma grande correspondente, que ela é ótima, e eu respondo. Então, ela assim, tem febres maravilhosas, você não acha, Lia? Às vezes nós estamos febris, a vida nos clama, e a gente escreve e fala. Mas eu conheci Lia em 1977, em Porto Alegre, foi um encontro promovido pela Secretaria de Turismo, não foi? De Porto Alegre, sim, que convida, mas eu vou esclarecer aqui, que eles convidaram, não sei, uma quantidade fantástica de escritores, sobretudo do Rio de Janeiro. Entre eles estava, por exemplo, Clarice Lispector, quando ela fez a famosa declaração de uma entrevista que ela deu no Sindicato dos Jornalistas, e, de repente, ela fala com aquela vozinha, né? Dizer, eu não ganho dinheiro, nós, os escritores, não ganhamos. Isso teve uma repercussão. Mas esse encontro, e você participou ativamente, esse encontro teve uma importância histórica, porque, a partir dele, como consequência, nós nos aglutinamos e preparamos o famoso Manifesto dos Mil, que foi o primeiro documento da sociedade civil contra a ditadura. Muito bem. Quando eu conheci a Lia, ela era professora, poeta, fazia crônicas, alta, era a Lemoa. Quem te intitulou, chamou você de Alemoa, foi a Lígia Fagundes Telles. Dizia a nossa Lemoa, não foi? Aí, e ela, eu quando olhei para ela, olhos azuis, e eu tinha uma mania, não sei, eu nunca contei isso para você, eu tinha uma mania
Quando eu via os olhos azuis, eu me debruçava, fascinada, em busca dos olhos azuis do meu avô. Eu esperava, de repente, sentir um sentimento e dizer, é o olho do meu avô. Então, eu olhei muito para os seus olhos. E ela parecia uma wagneriana, Bayreuth, né? Que até hoje eu frequento, uma lemoa, uma mulher muito plácida, muito educada, mas eu não confiei na placidez dela. Ela disse, ela não me engana, ela tem uma turbulência interior, uma paixão pela literatura, pela vida. Era uma mulher com vocação para os sentimentos humanos. Eu conheço o Afonso há muitos anos, desde que ele começou, eu sempre falo essa história, vou falar de novo. Ele começou, ele era um menino, assim, sei lá, tinha 18, 20 anos, e começou com Sempre um Papo. E Lígia, Nélida, acho que Nélida também, e eu, resolvemos um dia aceitar. Ele não tinha dinheiro para nada, não sei como conseguia. E essa, não, vamos sim, a Nélida, muito generosa, não vamos, porque ele é tão idealista, isso não vai durar nada, mas a gente vai prestigiar. Lembra disso? Bom, ele era todo maluquinho, ele era bem jovem, ele andava sempre com uma gabardine preta, um guarda-chuva, era uma loucura. Mas era muito comovente o amor que ele tinha e a crença que ele tinha na importância da cultura e da literatura. E cá estamos já, né? Tantos anos, tantos Sempre um Papos. E ele é um cara muito danado, porque ele sabe que eu, cada vez mais, estou recusando viajar e dar palestras e coisas assim. Estou me dando luxo, né? Já no vestíbulo da velhice, estou me dando o luxo de dizer não, de ficar quieta em casa, né, em Porto Alegre, com o meu marido, com minhas cachorras, aquelas coisas. Aí ele disse, não, mas a gente vai celebrar os teus 50 anos de vida literária. Eu disse, Afonso, foi o ano passado, eu não dei bola, não falei para ninguém, ninguém deu bola. Não, mas então a gente vai fazer esse ano. Então, e a Nélida vai estar lá, e vai estar lá a Miriam, e vai estar a Marina. Então, ele me enganchou e eu vim. Estou felicíssima de ter vindo, realmente. Porque eu gosto muito de ficar quieta, mas, de repente, o carinho, às vezes eu me esqueço de como o carinho das pessoas é bom, né? Hoje à tarde, por exemplo, ou foi de manhã, nós, no saguão do hotel, saindo do café da manhã, eu acho, do almoço, passamos por um dos saguões que tem nesse lindo hotel, e tinha uma mesa enorme com mulherada, acho que tinha uns 15, 20 mulheres. Estavam lá conversando, bebendo, conversando, não sei. E quando nós passamos, de repente, elas começaram todas a bater palma e chamar meu nome. Eu achei tão engraçadinho aquilo, pensei, como é bom, essa é uma das coisas boas da literatura, o afeto, né? Além de estar exorcizando meus fantasmas, ou todas as coisas bonitas que queiram dizer, o afeto das pessoas que têm sido extraordinariamente carinhosas comigo, incluindo a imprensa, incluindo colegas, leitores, leitoras em toda parte. E, então, essa é uma afirmação que eu quero fazer, além da minha alegria de estar aqui nessa cidade, com a Nélida, que eu amo, com o Afonso, com Marina, a Mary, que eu conheço pouco, e agora já fiquei com uma inveja do título desse romance dela, que nem sei. Beija-me onde o sol não alcança. Eu fiquei com inveja desse título. Então, é isso aí. Foram realmente 50 anos. Engraçado que eu não senti passar, porque eu acho que o tempo não existe. Eu nasci numa casa onde havia muito livro. Eu acho que, e tem duas coisas. Nasci numa casa de muito livro e nasci com a paixão pelo livro. Porque o meu único irmão nasceu na mesma casa, é advogado, lê livros de direito, mas ele nunca teve interesse pela literatura. Então, é interessante que você nasce com aquela marca, eu acho. E se você tem a sorte de conseguir desenvolver esse prazer, essa alegria, essa dádiva, ou às vezes essa maldição, você consegue produzir, né? Consegue ser feliz na sua atividade. Eu me lembro de minhas avós, quando não estavam fazendo bolo e comida, coisas que as avós naquele tempo faziam, ou costurando, bordando, elas estavam de livro na mão, liam os romances. Depois, quando eu fiquei adolescente, me emprestavam os romances, em geral, eram biografias de princesas ou duquesas, umas coisas bem loucas, eu achava maravilhoso. Então, o livro era uma coisa natural na nossa casa. Meu pai era advogado, mas ele tinha uma biblioteca muito grande, além de direito, depois foi professor de direito,
E, às vezes, as pessoas me dizem, dona Lia, meu filho não gosta de ler, minha filha não lê. Como eu não sou sempre tão simpática como eu pareci para a Nelly da primeira vez, aí eu pergunto, quantos livros você leu esse mês? Quantos livros tem na tua casa? Então, eu acho que também o prazer da leitura é uma coisa que você transmite, é um legado. Se você não tem livro em casa e ninguém lê, muito dificilmente teu filho, pode acontecer, claro, mas eu acho que isso é um legado, uma coisa muito, muito bonita, né? Que você pode dar para os seus filhos uma possibilidade de viajar pelo mundo, de aprender psicologia, de se conhecer, de aprender história, de viajar sem sair de casa, porque às vezes você não pode, e agora no Brasil não vai mais poder viajar mesmo, para o exterior, né? Então, o livro, meu quarto de menina e de adolescente na nossa casa, no interior do Rio Grande do Sul, o meu quarto, a minha cama era embutida assim, era um canto, prateleira aqui, prateleira ali. E eu era uma criança que sofria muito de insônia. Minha mãe dizia, isso não existe, criança não tem insônia. Minha mãe era uma mulher muito prática, esse negócio, criança com insônia não tem. Mas eu sofria muito de insônia quando era criança, então eu acendia, ligava o abajur, primeiro eu botava um pano qualquer na frente da fresta da porta, que minha mãe também era muito danada, ela me vigiava muito. Se ela via luz acesa, tem que apagar a luz, criança não tem que estar lendo de noite. Eu botava ali o pano na frente da fresta, ligava o abajur, estendia a mão, pegava um livro, os livros eram meus amigos, né? Então, essa paixão da infância, e acabei eu do outro lado do balcão fazendo livros, né? Então, eu devo muito à literatura. Eu sou uma pessoa muito fechada, muito quieta, né? Eu não faço nenhuma vida literária, não me reúno com outros escritores, não leio meus textos para ninguém, tenho amigos, né? Mas é uma espécie de gosto secreto, né? A literatura é quase meu jardim secreto. Aí perguntam, como é que você planeja um livro? Eu não planejo um livro, eu sou tudo aquilo que eu sou não modelo para quem quer ser escritor. Jovens escritores que dizem, escreva tantas páginas por dia, não. Só digo leia muito. Porque para você poder escrever, você tem que ter o domínio do teu instrumento, que é a linguagem, né? Se você não se sente bem no português, se a língua não é o teu território, onde você é senhor, você é como cirurgião que não sabe segurar o bisturi, né? Leia muito. Agora, fora isso, se você entrevistar 10 escritores, você terá 10 depoimentos diferentes. Cada um escreve do seu jeito, planeja do seu jeito, executa do seu jeito. Eu sou uma pessoa muito intuitiva, né? A minha intuição é boa, a parte racional, não. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi com a literatura é confiar na minha intuição. Então, eu fico muito tempo parada de bobeira, assim, aparentemente sem fazer nada. E Vicente conhece isso lá de casa. Quando eu chamo isso falsa vagabundagem lírica. Posso ficar horas olhando o mato, olhando a árvore, olhando televisão ligada, mas não prestando atenção. É quando as coisas se fazem dentro de mim, mas eu não tenho muita noção disso. Freud falava em atenção flutuante. É uma coisa assim, você fica assim. Então, eu só começo a escrever um livro quando o livro quer ser escrito. Alguma personagem começa a puxar na barra da minha calça, ou na barra da minha camisa, que me incomoda, eu penso o dia inteiro e vou inventando uma família bem louca, bem neurótica, bem dramática, que não tem nada a ver com a minha família, que eu não tive. Alguém diz, se eu tivesse aquelas famílias, ou eu tinha me matado, ou estava na Pinel, né? Mas eu gosto desse lado sombrio. Isso foi uma coisa que a Nélida certamente viu. Eu brinco dizendo que eu tenho um olho alegre que vive, que é isso, gosto de pessoas, gosto da minha família, das minhas netas, dos meus netos. Falo palavrão, brinco, né? Gosto da vida. E eu tenho um outro olho, que é o olho triste, contemplativo, que é o olho que escreve. Ser um consolo também, não é isso? Quando você, por exemplo, fez da sua vida uma ação produtiva, quando você teve a audácia de pensar. É engraçado, quando eu comecei a escrever ficção, então já com 40 anos, eu sempre dizia que eu escrevia para mim mesma. E realmente, eu vou inventando historinha e contando historinha para mim mesma.
sem projeto, não sei o fim, não sei o que vai acontecer. Às vezes acordo de madrugada, Vicente já sabe, levanto, vou para o computador, escrevo um pedacinho. Às vezes eu sonho pedaços do livro que eu estou escrevendo, mas essa coisa da surpresa que me fez, certa vez, descobrir que eu não contava a história para mim, que eu estava contando realmente para o leitor, que foi ficando mais presente. Então, eu comecei a dizer, o leitor é meu amigo imaginário. Eu vou conversando com o leitor. E quando eu era criança, eu tinha muitos amigos imaginários. Eu tinha uma família inteira, eles eram todos pequenininhos, vestidos de verde. E eu sentava no peitoril da janela e conversava com eles. E eles eram uma famíliazinha que eu tinha inventado. Provavelmente eram pequenininhos que eu podia mandar neles, que todo mundo mandava em mim, em casa, né? Era uma época de uma educação bastante mais severa. Minha mãe tinha umas coisas muito práticas. Criança não sofre de insônia, isso não existe. Criança não tem querer, criança não pensa. Tanto que o meu terceiro livro infantil, dei uma resposta para minha mãe, já morta há muitos anos, então, criança pensa, chama-se Criança Pensa. Então, as práticas as máximas da manhã, criança não tem insônia, criança não tem querer, criança não pensa. E o pensamento completamente mágico de uma criança. E eu acho que o artista, eu sei mais do escritor, o artista, o ficcionista, é aquele que manteve o olhar mágico da infância, né? É verdade que o tempo não existe ou essa conversa da Nélia? Você diz no cor, somos vítimas do tempo. Mas o tempo pode ser um consolo também, não é isso? Quando você, por exemplo, fez da sua vida uma ação produtiva, quando você teve a audácia de pensar, teve esse pensamento que vai além do pensamento fundacional, do seu primeiro pensamento, quando você faz da sua vida um desdobramento de descobertas. A história da vida de cada qual, ela tem várias visões. Você analisa a sua própria vida de diversos ângulos. Há momentos que você tem a sensação que é fácil de traduzir você própria. Há uma coerência na sua trajetória. Mas, de repente, você se dá conta que o grau de mistério é de tal ordem que a sua medida é insuficiente. Você não sabe como averiguar a sua vida. Eu, por exemplo, estou num momento da minha vida que eu faço exames, mas também não me fixo demasiadamente nas minhas raízes, mas eu sei que eu tenho raízes, eu sei que houve uma certa harmonia entre a minha vida, mesmo disparatada, mesmo com momentos caóticos, momentos desenfreados, que em relação a isso que eu lhe disse e ao que eu sou hoje. Eu não tenho a sensação, queridos amigos, de arrependimentos profundos da minha vida. Nesse sentido, o tempo trabalha a seu favor se você pode estabelecer uma conivência com o tempo. Então, eu sei que a morte é imperativa, não tenho ilusões quanto o que vai sobrar de você, que a gente tem muita esperança que você aceita os reclamos da morte, desde que a morte deixe uma lembrança sua muito forte, que você possa prosseguir, sobretudo os escritores. O escritor tem um compromisso terrível, quase irracional, com a glória. A glória que, muitas vezes, estimula brigas entre os grupos, brigas entre os escritores. Não é a disputa financeira, é a disputa pela glória. E a glória é muito econômica, é avara, dá os seus pedacinhos, as suas estrelas fulgurantes para muito poucos. E, além do mais, então nós ficamos com a ilusão, o escritor, de que a glória não precisa ser um reconhecimento no presente, que a glória pode vir daqui a 100 anos. Então, nós morremos e vivemos e fabricamos a nossa obra com a sensação que um dia a nossa memória, já posta na terra, já vai ser reconhecida, que a obra vai ser reconhecida. Como, por exemplo, vocês veem, por exemplo, Machado de Assis, né, que é a paixão da minha vida, ele perdura intacto, extraordinário. Cada vez mais o mundo
lentamente descobre a importância de sua obra. Ele é um escritor tão excepcional, penso eu o comparo com Flaubert, Stendhal, como um dos grandes romancistas da segunda metade do século XIX. E ele, penso eu, que para nós brasileiros é um exemplo, ele é uma figura que realmente nos estimula a acreditar que a literatura é possível para um brasileiro, que caso tenhamos falhas educacionais, falhas intelectuais, nós podemos suprir essas lacunas, esses hiatos, com o estudo, com a permanência, com o trabalho profundo, porque a literatura não é para os fracos, hein? E a literatura não é inocente. A literatura é pecaminosa, que eu gosto desse conceito. A literatura tem uma vocação para corrigir os desvios humanos. É quase que inevitável. O escritor, sem querer, ele toma partido em relação ao bem. Ele faz com que a narrativa termine de tal fato, de tal forma, que o leitor toma partido. E quando ele estabelece essa relação, dessa posição do leitor com o seu texto, tomar partido, é sempre partido para o melhor dos personagens. Tanto que, de repente, se um livro, né, é sustado, termina com alguma coisa que não inconclusa, sem ser o Schubert, sem ser uma grande sinfonia, porque se é uma grande sinfonia, pode ser inconcluso. Até pode ser uma estratégia narrativa, você deixar o epílogo em suspenso, que eu acho que pode ser uma estratégia brilhante, e o esclarecimento excessivo empobrece, talvez, a narrativa. Mas, então, tendo a coragem de assumir todos os defeitos humanos, toda a tragédia, o pináculo da tragédia, como os gregos o fizeram, não é isso? E você termina sabendo que a literatura é uma representação da suposta e perdida bondade humana, com todos os seus desatinos. O que nós poderíamos falar desse amor que nós temos pela literatura, né? É uma devoção irrenunciável. E eu creio que a literatura cobra essa paixão. Não havendo essa paixão, só havendo ambição, mas não a paixão que motiva a ambição, é uma falha profunda. Porque ela é tão exigente, pede tanto, cobra tanto, né, Lia? A gente escreve quantas vezes a mesma frase? Eu tenho uma maneira de ser bem mais malandra do que a Nélida, nesse sentido. Quer dizer, agora, eu reescrevo incansavelmente, mas é porque eu gosto da linguagem, né? Eu escolho a palavra, muitas vezes até pela carinha que ela vai ter quando impressa. Então, eu sou incansável no arrumar meu texto. Eu sou muito chata comigo mesma nesse sentido. Agora, na verdade, eu tenho com a literatura, acho que uma relação muito lúdica, né, de brincar, não de não levar, eu não me levo a sério como escritora, eu levo muito a sério o meu trabalho. Claro que sempre que a gente termina um livro, eu pelo menos, não sei como é, cada um tem seu jeito de ser, eu fico muito insegura, né? Aí eu mando para o editor, e normalmente não mostro para ninguém, que eu sou muito fechada, não mostro, provavelmente por tímida, por insegura, que eu não mostro, ou por, sei lá, por arrogante. Eu fico muito atormentada, porque eu sempre acho que eu podia ter melhorado, aí eu reescrevo. O pobre do redator que recebe meu artigo da Veja, que é uma coisa simples, objetiva, quase sempre eu mando, e aí depois de reler e reescrever várias vezes, 3.938 caracteres, aí eu mando, e aí chega de tarde, eu mando para ele, erratinha, aí eu ponho uma frase, um parágrafo que eu quero mudar, ele já sabe, a minha neurose. Então, eu tenho essa coisa do infindável, né? A obra de arte não tem fim, o livro também não tem fim, porque você, depois do ponto final, você pode continuar, você pode escrever mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo, uma coisa interminável. Mas o momento de terminar é muito engraçado, porque ele me é dado pelo livro. Eu escuto muitos personagens dentro de mim,
né? Os personagens ditam, eles se fazem, eles mandam em mim, né? Mas eu também preparo umas armadilhas para mim mesma. É muito engraçado, assim. Começa a escrever um romance, a asa esquerda do anjo e um outro, eu comecei escrevendo o final. Acordei um dia, escrevi o final do livro. No segundo livro, o final acabou sendo o meio. Então, todo o romance foi indo para aquele final. E não tem muita explicação. Então, como eu sou muito intuitiva, muito ruim na parte racional, eu fico escutando e aqueles personagens vão se inventando. Tá? Você mencionou algumas vezes que você não é racional Não. e é muito intuitiva. É. Mas você não acha que a intuição é uma caixa de saberes e que, de algum modo, a intuição tem em seu âmago, no seu interior, um conhecimento, é uma série de conhecimentos? Claro. Não, ela não é obtusa, ela não é burra. obtusa. A intuição, mas ela age de uma forma diferente. Mas né? a intuição é, vamos dizer, a ponta de lança do conhecimento. É o conhecimento que você não tinha na véspera e que a intuição atualiza o teu conhecimento. Eu não gosto muito de citar os grandes autores, nem eu sou uma grande leitora nesse sentido, mas Goethe tinha uma frase meio malandra que eu gosto de citar, quando ele dizia que a intuição voa e o raciocínio rasteja, caminha e a intuição voa. Então, como eu sou ruim de raciocínio e boa de intuição, eu digo essa frase de vez em quando. Claro que tem um conhecimento, claro que tem uma sabedoria, senão você ia escrever uma série de bobagens, né? Mas eu acho que essa coisa assim de escutar o personagem que vai se fazendo. E eu tenho muito no meu fazimento, como diz a Lígia, o fazimento do romance, essa coisa comigo mesma, que eu penso assim, por exemplo, Reunião de Família, meu, acho que terceiro romance. Eu já tinha escrito 2 romances muito trágicos, personagens, né, corroídas pela fatalidade, aquela sombra, o mistério, a loucura. Cheio de anão. Pensei, não quero mais... Hein? Os anões. Dos anões. Eu não quero mais escrever essa coisa trágica. Eu quero escrever um romance, assim, de uma dona de casa, pacata dona de casa. Essas que estão na feira, assim, com a sua sacola de compras, de verduras. Ficava olhando a mulher que lavava a minha roupa de cama. Tinha uma inveja, pensava assim... O grande sofrimento dela deve saber o que o marido quer almoçar, o que o marido quer comer, o que a filha quer, não sei o quê. E eu querendo, né, angústias do mundo. Aí eu comecei a tentar fazer uma dona de casa, uma mulher pacata, e eu não gostava do que eu estava escrevendo. Aí um dia eu olhei pela janela assim, pensei, mas e se essa pacata dona de casa fosse uma falsa pacata dona de casa e tivesse dentro dela um universo diabólico? Bom, aí saiu o romance, eu me apaixonei. Então, essa coisa assim, eu digo não racional, por isso eu não programo um livro. E tem colegas que eu amo, Érico era um deles, meu compadre Érico, ele planejava e ele desenhava, a cidade tinha um quarteirão que vai para cá, e a carinha das personagens, etc. Eu fico muito tateando no escuro, mas você tem razão, há uma sabedoria na intuição, porque senão você ia sempre ia dar em nada, né? É muito lúdico para mim tudo isso, né? Os personagens falam muito comigo. E o amante, para respeitar a honra e a palavra empenhada, o segredo que se criara, se deixa emparedar. Isso é bonito. Eu não vou fazer isso, porque não tem amante que mereça isso. Nem marido. Nem marido também não merece. Nem pensar. Eu tive uma das minhas muitas tias com a qual eu sou muito parecida fisicamente, muito. Às vezes eu me vejo filmada, eu olho, nossa. Era uma das irmãs mais velhas de minha mãe. Depois eu casei, fui morar em Porto Alegre. Quando ela morreu já muito velhinha, ela deixou um recado de que eu não só estava fora do testamento dela, que deixou pouca coisa, não sofri muito, mas eu estava proibida de ir ao velório e ao enterro dela. Eu não via ela há muitos anos. Porque num dos meus romances eu tinha revelado os segredos horríveis da vida dela. E eu não sei quais são. Então, deve ter sido essa coisa. Eu escutei a vovó falando com a mãe, com a outra tia, ficou.
Então, eu sempre digo assim, pessoal, o que é inspiração? Eu acho que está tudo dentro. E que quando você se sente estimulado por um personagem, no meu caso em geral, né, que depois eu vou formando uma história, é como aquela lamazinha que se forma no fundo de um aquário. Aí você pega um lápis e bota ali, mexe, e toda aquela lama sobe. Então, acho que tudo que eu vi, sonhei, me contaram, imaginei estar lá dentro. E quando eu me entusiasmo por um livro, em geral, em cima de um personagem, aquilo tudo aparece e me comanda. Então, eu escrevo o livro que quer ser escrito. O vento sopra onde e quando ele quer. Né? Claro que aí entra a parte racional, porque eu escolho as palavras, as frases, eu reescrevo, eu monto, remonto, e agora, há muitos anos que eu uso computador, acho que eu fui dos primeiros escritores a usar, porque eu traduzia muito e ficou um instrumento muito bom. É que você pode mudar, né? Você pega um parágrafo, bota a palavra, e às vezes eu faço uma desordem tamanha, que aí eu paro 2, 3 dias, não, agora não vou mais olhar, acho que nada mais faz sentido. Depois eu volto e tem um sentido. O livro fez o seu sentido. Vocês combinaram comigo que cada uma de vocês ia contar um segredo aqui hoje. Aí, naturalmente, vocês esqueceram disso, né? Óbvio, né? Segredo tem preço. Tem preço. Ah! Eu já contei meu segredo, que eu acho uma coisa impressionante, daquela tia que deixou um bilhete, tia. Um bilhete. E eu morando em Porto Alegre, a tia fulana morreu, já estava com 90 e muitos anos, já também Você não inventou deixou isso, um não? bilhete que você não pode assistir ao velório e enterro dela. Eu digo, graças a Deus. Mas por quê? Porque você revelou um segredo horrível dela. E eu acho essa história maravilhosa. Isso é um segredo que eu estou contando para vocês. Já contei meu segredo. Qual um segredo da Lia? Não, isso eu não vou. Eu não mando no meu segredo, como é que eu vou mandar no segredo dela? Eu acho que o segredo é alguma coisa que você traduz para você, deixa de ser segredo. E há segredos que estão associados ao conceito de honra. Você não conta em hipótese alguma. De modo que, mas ao mesmo tempo, o segredo pode ser muito banal. Não. É um segredo como E a você Nélida criança, sabe alguns segredos meus, olha lá, hein? mas eu sou uma mulher tão confiável. Olha, eu acabei de contar um fato a Marina, Vicente, eu tentei, né? que Você tá Marina percebendo, ficou eu tentei, né? absolutamente surpreendida. Eu sei esse fato há 40 anos. Não me pediram, porque não me foi contado diretamente, mas eu sei demais. E sabe o que eu vou lhe dizer uma coisa? E sabe por que eu sei demais? Porque eu não conto. É verdade. Uma vez Afonso Romano, marido e grande poeta, marido de Marina Colaçante, nós estamos na casa de uma grande amiga, muito querida nossa, lá da Estela Marinho. E eu estava voltando da Europa, eu voltava, mas eu não contava muito o que eu fazia na Europa. Até hoje eu não falo muito. Eu vou incorporando o conhecimento, vou metabolizando esse saber e, de repente, ele sai sob outra forma, ou num momento absolutamente distante daquele momento em que o fato foi gerado. Mas nós estávamos na casa e o Afonso disse assim, Nélida, quais são as novidades? Eu disse, não, Afonso, não tem muita coisa. Eu sou galego, vocês são mineiros, eu sou galega. Os galegos e os mineiros são muito parecidos. Fala-se que o galego, antigamente, quando eu era menina, eu ficava furiosa, que eu sou de família galega, que o galego é aquele que está descendo uma escalinata e você não sabe se ele está subindo ou se está descendo. É mineiro, muito mineiro. Pois bem, então eu fiz cara assim de galego. Não tem muito para contar. Ele insistiu muito, porque o Afonso, quando insiste, insiste. E ele é persuasivo. Aí, de repente, eu disse para ele, você sabe de uma coisa, Afonso? Você tem razão. Eu sei muito. Mas sabe por que eu sei muito? Porque eu não conto. E é verdade. Eu sou alguém que eu sou um depósito de coisas interessantíssimas. Modesta à parte. É verdade. Mas de coisas que eu sei, mas eu tenho a sensação que eu não vou contar. É igual aquela história. Hoje eu estou narrativa, não da minha vida, eu estou me esquivando da minha vida. É a história uma história medieval de o Castelão, era casada com a Castelã, e a Castelã tinha um amante
tinha um amante. E acontece que eles se encontravam quando o marido saía para a caça, aquelas caças medievais, hein? Coisa original. Mas original é o que eu vou contar. Sair para caçar não é. Então, o amante entrava, mas houve um momento que houve um problema na caça, alguma dificuldade no procedimento dos bichos, que ele voltou e entrou na parte da ala do casal, dos dois castelãos. O amante, não sabendo o que fazer, havia aqui o quarto, um corredor, não é? E ele se esconde no corredor, fica ali. E o marido diz assim: a senhora estava com o seu amante. Ela disse: eu não estava com o meu amante. A senhora jura? Ela disse: juro. Pela sua honra? Pela minha honra. Então, está bem. Aí vieram os homens. Cubram essas paredes, fechem. Olha que maravilha, olha o delírio da honra. Foram fechando, e quem estivesse ali ia morrer. E o amante, para respeitar a honra e a palavra empenhada, o segredo que se criara, se deixa emparedar. Isso é bonito. Eu não vou fazer isso, porque não tem amante que mereça isso. Nem marido. Nem marido também não merece. Nem pensar. Mas, olha, tudo isso para lhes dizer que o segredo é muito relativo. Agora, há pessoas que sabem mais e há pessoas que têm uma habilidade extraordinária de diluir a importância do que sabe, de tirar uns matizes mais dramáticos. Varia muito. O segredo, eu não saberia dizer qual é o melhor segredo, qual é o pior segredo, mas há o chamado segredo de Estado. O Brasil, parece que estamos conseguindo, talvez, a primeira vez em muitos anos da história brasileira, né, dissolver os nodos de certas narrativas revestidas de segredo. Então, eu não sei também se a gente quer que a realidade seja traduzida. Muitas vezes eu digo isso, né? Eu, quando estou inventando personagens, histórias, para mim aquilo acaba sendo verdadeiro. Eu convivo com aquelas personagens quase como se fossem reais, né? Eu me lembro que num romance em que tem um anãozinho, que é acho que é o Exílio, aquele anãozinho, de vez em quando eu tinha a impressão que ele ia sair correndo debaixo da minha escrivaninha. E aí me dei conta, a ficção tem a mesma raiz latina do verbo fingir. A ficção é um fingimento, é uma mentirinha que você vai inventando. Mas ela parece tão verdadeira que ela acaba sendo a verdade da minha mentira, ela se torna muito real. Não sei se com vocês é assim, mas para mim se torna muito real. E quando eu termino, eu fico com saudade de um personagem. Eu queria mexer com aquele anãozinho, por exemplo, que até hoje me fascina, eu não sei quem era. O pessoal dizia: eu vou pesquisar na vida da Lia para ver quem era o anão da família. Minha família, eu sou uma das menores. Todo mundo é imenso. Eu tenho um filho com 2,05 m, outro filho com 1,98 m, minhas netas, já 12 anos, já estão da minha altura, mas eu era fascinada pela figura daquele anão, e até hoje eu não sei. Foi um dos romances que eu tive mais cuidado de fazer. Eu sou muito cuidadosa, né? Eu dou um nozinho aí, puxo um fio que vai me surpreender a mim e ao meu leitor lá adiante, etc. Mas nesse romance, O Exílio, eu tive um cuidado imenso de que nunca, em nenhum momento, no romance inteiro, duas personagens viam um anão ao mesmo tempo. Então, ninguém sabe, nem eu, se ele era real ou se ele era imaginado. Então, esse tipo de jogo, de coisa assim, me dá uma felicidade, uma alegria extraordinária. Porque eu morro de medo, eu sou muito medrosa, tenho medo de fantasma, aquela coisa toda. Se ouvir o riso de uma criança, aquilo, para mim, eu ficava tão fascinada pelo que eu mesma estava pensando, né? Ou, de repente, achava um carrinho de criança no meio da sala. Mesmo assim, a sociedade se congrega ao longo dos milênios para organizar um código que seja comum a todos, para que por esses fios dos códigos, percorra a lei. Porque sem lei não existe a mínima condição do convívio. Eu não estou satisfeita com a sua frase, eu lhe passo no fio da espada.
Por isso que eu digo que uma vez o Jô Soares disse assim, dizem que você é uma mulher muito delicada. Eu achei que você é muito delicada. Eu achei que podia haver uma crítica nisso, porque eu não sei em que medida a delicadeza é valiosa. Eu, por verdade, eu estou habituada a trabalhar com vários níveis. Então, eu disse assim para ele, ô Jô, dizem que eu sou delicada, e talvez eu seja, mas a minha delicadeza nasce de uma crença irrenunciável de que a galanteria não é um privilégio burguês, é um privilégio do ser humano. E se não pusermos em pauta a gentileza, eu vou enfiar uma faca em você se você disser uma coisa desagradável para mim. Então, esse homem, não é? Ele acreditava que havia um código teológico, um código medieval que havia. Se você ler, por exemplo, os códigos embutidos no cerimonial, do chamado cerimonial da Borgonha, a Borgonha era uma região de França, né, que era disputada por Carlos V e Francisco I, que vinha do imperador Maximiano, né? E esse código é uma coisa que eu acho que poucos brasileiros leram. Eu discuti esse código com o embaixador que era chefe de protocolo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele não queria que eu, como presidente da academia, que ia haver uma grande festa, celebrando o primeiro centenário, ele não queria que eu desse a palavra, no dia acertado, ao primeiro-ministro de Portugal e ao presidente da Galícia, que eu convidara os dois, porque eu pretendia rastrear o percurso nascente, a gênese da língua portuguesa. Eu disse para ele, o senhor leu o cerimonial da Borgonha? Ele disse, não tem importância, o senhor está perdoado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor conhece muito cerimonial, mas quem conhece da língua sou eu. Eu sou senhora da língua, o senhor não é. Eles vão falar. Tudo isso para dizer dos códigos, né? Inclusive, eu acho que a literatura há no discurso literário códigos, cada qual tem o seu código. Não é? Ela própria, há pouco, Lia falou dos códigos. E é muito interessante como o código varia a interpretação da narrativa, para saber o que é verdade, para saber se são fagulhas de verdade, até que ponto a verdade narrativa é arquétipa. É uma soma de inverossimilidade que ganha uma aparência de verossimilidade. Por isso que um personagem... Eu não acredito em personagem única. Não, Nélida, eu acredito no personagem que é uma composição de todos os rostos do mundo. E cada história é embutida em si, traz 1000 histórias. Por isso que qualquer chinês pode ler o Dom Quixote e se deslumbrar. Eu já fiz essa pergunta uma vez a Lia, eu já sei o que ela vai responder, mas pode ser que ela tenha descoberto. Eu te perguntei uma vez quem são as crianças mortas, as natimortas dos teus romances. Pois é, você sabe que isso é uma coisa impressionante, que mais de uma vez, depois de você ter me perguntado isso, eu fiquei muito impressionada e me dei conta de que em todos os meus romances tem criança morta. E eu não sabia até o dia que você me perguntou. E eu já tinha vários romances publicados. Depois disso, uma vez também num encontro pequeno, assim, acho que com alunos de pós-graduação, alguém me perguntou, um rapaz me disse, Dona Lia, por que sempre tem uma criança morta nos seus romances? Eu realmente não sei. Claro que eu não sei. Se eu soubesse, até diria, mas eu talvez, porque houve um irmãozinho meu que morreu antes de eu nascer, e foi uma coisa muito dramática para minha mãe. Havia no cemitério uma pequena sepultura com um anjinho de mármore branco, e minha avó me levava de vez em quando ao cemitério e pegava uma florzinha, eu botava na mão daquele anjinho, e eu ficava impressionada porque era o anjo vestido de menina. Achava aquilo muito estranho. Como também havia um anjo grande, que foi um fato real, no meu romance A Asa Esquerda do Anjo, que era um mausoléu de uma família, que não era minha, que não era de mausoléu, um anjo de bronze gigante, imenso, assim. Era o anjo, mas ele tinha uma forma meio feminina, e aquilo me deixava muito deslumbrada. Mas o anjinho
o irmãozinho morto, aí diziam, está vendo aquela estrelinha, teu irmãozinho, que se chamava Cláudio, que está te cuidando lá do céu. Meus pais foram extremamente cuidadosos comigo, então assim, eu não podia andar descalça, não podia tomar banho de chuva, não podia brincar com as crianças, por causa da criança que tinha morrido, de uma infecção, uma história meio louca, assim. Talvez a criancinha morta seja a sombra desse meu irmãozinho, não sei, não sei. Fora isso, não houve tragédia com criança morta na minha família, nada, não sei, mas você, e eu tinha me esquecido disso, você que um dia disse as criancinhas mortas, sempre tem uma criancinha que morreu, e no romance, agora eu me esqueci qual é, que tem a reunião de família, que a criança morreu, né, e a mãe enlouqueceu, então tinha um palhaço enorme, ela sempre estava com aquele palhaço pela casa, mas de vez em quando se escutava, e bom, aí eu adoro, porque eu morro de medo, eu sou muito medrosa, tenho medo de fantasma, aquela coisa toda, se ouvia o riso de uma criança, aquilo para mim, eu ficava tão fascinada pelo que eu mesma estava pensando, né, ou de repente achava um carrinho de criança no meio da sala, então essa dúvida entre a vida e a morte, né, o espectro, o fantasma, eu era uma criança muito assustada, por isso que eu lia de madrugada, porque eu tinha insônia de medo, eu sempre via rostos atrás de cortinas, assim, cabeças calvas, não sei porquê, porque ninguém era calvo na minha família, eu era uma criança com muita imaginação, a minha imaginação me fez sofrer muito, eu acho assim que se eu tivesse feito terapia naquela época, no século retrasado, nem se pensava, né? Eu acho que se eu tivesse feito terapia, talvez de adolescente, eu teria sofrido menos, mas talvez também, não sei, era para ser, mas essa é uma pergunta interessante, eu até hoje não sei te responder. Meu próximo livro não é ficção, é um livro sobre o Brasil, chama-se Paisagem Brasileira, deve estar saindo em outubro agora. Eu chamo ele de uma crônica alongada, e no próprio livro eu chamo de uma crônica do espanto, porque todo dia a gente acorda, olha as notícias, é todo um espanto, né? Mas talvez, certamente, no futuro eu vou fazer mais ficção. Eu tenho sempre a ideia de uma mulher que mora num espelho, há anos eu quero escrever, não consegui ainda. A mulher que mora num espelho e troca com a real, mas eu ainda não consegui. Está lá dentro sendo preparado no caldeirão das bruxas. Vamos ver. Também quero escrever mais livro infantil. Tenho muitos projetos. Lia, receba nosso mais querido beijo e que muitos e muito tempo venha além desses 50 anos de vida literária. Nélida, muito obrigado pela sua generosidade.